Teatro Xisto Bahia, dia 26 de abril, sábado às 19 horas e domingo, dia 27, às 16 horas, reunião de condomínio, a peça teatral. Já estamos aqui, uma reunião de condomínio. Pois é. Diz Fernando Santana que não é novidade nenhuma para vocês. Ele aqui. Estamos em casa. Hoje nós temos Maíse, Maria Júlia, Dandara, Laís e Henrique também conosco aqui, porque eles fazem parte de uma turma. Uma turma que se constitui como grupo também, né? É uma turma de formatura, passou aí por 2 anos juntos e juntas, né? Num processo coordenado por Aline Nepomuceno, que é a coordenadora da Oficina de Atores Salvador, que é a qual eles fazem parte. E como conclusão dessa oficina, desse curso de interpretação, que já está há mais de 12 anos na cidade de Salvador, reunião de condomínio. Eu vou falar meninas, porque tem maioria, tá? Não importa. Meninas, como foi esse processo? A gente foi se divertindo, né? Fazendo a construção dos personagens. É uma coisa bem atual, uma coisa assim. Cada personagem que tem nessa peça, todo mundo conhece alguém assim, por perto, é uma coisa muito próxima. Vai falar muito diretamente com todo mundo que assistir. E além do que vai dar muitas boas risadas, eu posso garantir. Foi um percurso desafiador. A gente se descobriu. É desafiador também trabalhar em equipe. É desafiador assumir essa responsabilidade de um texto tão legal, né? Que a gente vai pegar agora. Eu acho que o mais engraçado para mim no processo foi perceber as semelhanças que a gente tinha com os personagens. Porque, além de serem personagens da nossa vida, muitas vezes tinham coisas ali que eram semelhantes com a gente, né? Pareciam com a gente, muita coisa também. Lados da nossa personalidade que às vezes a gente esconde, né? Ou que às vezes a gente não imagina ter, e durante o processo do laboratório a gente vai percebendo que a gente é um pouco daquele jeito também. Vamos pensar assim. Disciplina de Fernando. Meu Deus! Pontos positivos e negativos. E faz de conta que ele não tá aqui. Não, ele não tá na Agora nossa pode falar mal. Pode. Vocês têm alguma coisa pra falar assim de Fernando? Só coisas boas. É um ótimo professor. Eu gosto bastante, entendeu? Ele é um ótimo professor. Não é brincadeira comigo não, né? Não. Tá falando sério. Ele é exigente, mas com razão. Inclusive, é minha primeira experiência, porque eu nunca tive contato nessas aulas que o Fernando ia lá, dava pra turma. Eu nunca estava presente. Então, é o meu primeiro contato com o Fernando, de fato. E eu me surpreendi. Ele é muito talentoso, ele se entrega muito como professor. E ele traz a gente para perto mesmo. E todos os desafios que ele dá pra gente, a gente consegue cumprir. Ele não dá desafio maior do que a gente conseguiu alcançar. E isso é interessante. Então, eu estou amando esse processo, estou amando esse trabalho. E eu quero agradecer a ele também, né? Porque eu me descobri também. Ele é muito sensível, ele percebe os detalhes. Então, e às vezes também ele pega ele pega um para poder ficar no pé, pra trabalhar. Aí a outra semana é outro. Mas isso é muito legal. Vocês são quantos? Quantas pessoas? 15. Você, enquanto professor de 15, se estressa? Estresse, claro que é estresse. Coça a cabeça. Posso, gente, eu gosto. Quando ele fica estressado. Não é grosseiro, mas é um negócio que ele sente que é meio. Ele se cala, ele faz. Geralmente eu fico calado. Ele faz assim, ó.
Melhor eu Quando não ele falar. fizer isso, a coisa tá ruim. A gente já Tá sabe. bem ruim, mas eu tô calado. É melhor eu falando. Eu acho que é um estresse no sentido de... Eles trouxeram muito essa palavra assim, do desafio, sabe, Xande? Assim, eu não me conformo com o bom. Eu acho a arte, na minha cabeça, a arte não se conforma com o bom. Ela se conforma com o incrível. Para mim, se não tiver incrível, se eles não tiverem se sentindo desafiados, para mim eu não vou dormir direito, entendeu? Então, às vezes, o meu estresse não é com eles, não é mesmo, assim, não tem ninguém assim, eu tô estressado com fulano, não é isso. É um estresse de melhorar, assim, agora mesmo, antes de você chegar nessa entrevista aqui, a gente estava gravando uma cena que vai ser projetada, tem projeções de espetáculo, tá? E elas estavam gravando. Então, a gente ainda está trabalhando para melhorar o espetáculo, para deixar ele ainda mais incrível, porque é uma turma muito talentosa. Quando a Aline me convidou para trabalhar, era um outro espetáculo, que não cabe dizer aqui qual era um espetáculo infantil, que era bonito também, tinha uma outra pegada e tal. Um espetáculo que, inclusive, o texto já premiado e tudo. Porém, é uma turma grande, 15 pessoas, uma turma extremamente talentosa. Aí eu via o que a Aline me pediu para fazer, e eu via o que eles estavam dizendo o tempo inteiro com o corpo, com o talento deles. Eu disse, essa turma tem muito mais talento do que esse texto aqui. Não vou dizer qual texto, jamais. Claro, essa turma aqui tem uma potência muito maior do que esse texto aqui. E aí foi todo um trabalho natural, porque as pessoas já estavam acostumadas, a gente já estava viajando no personagem que ia fazer nessa outra peça. Até que eu fui com muito cuidado e às vezes de forma contundente, porque a gente tinha também pouco tempo. Eu escrevi esse texto para eles. Eu não escrevi um texto para um ou outro. Eu escrevi pensando em Maju, em Maíse, em Dandara, em Laís, em Henrique, em Seu Aldo, em Deusa, em tantos outros que estão, em Rose, todo mundo que está no elenco. Então, na verdade, um desafio também para mim como professor. Às vezes o meu estresse é por querer o melhor. Eu aprendi a fazer teatro dessa forma, sendo desafiado. Alguém, em 2003, falei com ele ontem, que é Mafuz, olhou para mim, parou a aula que ele tinha para fazer, foi numa outra sala, sentou no chão comigo e disse, você tem talento para escrever. Me deu um livro de presente, fez algumas observações no que eu tinha escrito e hoje eu escrevo uma peça para eles. Então é uma forma de eu devolver também aquilo que eu aprendi. Porque a gente, como ser humano, a gente sempre tem 1% a mais para dar. Eu acredito muito nisso. E os personagens, eles são um pouco de cada um, mas mais do que cada um. Para que eles possam sempre seguir. Arildo dizia uma coisa que eu achava lindo, né? A gente está aqui agora nesse camarim que Arildo tanto se arrumou, tanto fez peça, né? A gente está no Martim Gonçalves. Exato. Na Escola de Teatro da UFBA. E Arildo, ele dizia uma coisa assim, se não servir para nada, já serviu para alguma coisa. Então, eu acredito que essa reunião de condomínio é uma grande junção, assim, de mazelas que a gente traz, sabe, Xande? No mundo, o mundo está em guerra, né? Se olhar, o mundo está todo em guerra. E se dentro do nosso próprio condomínio a gente não consegue se unir, a gente não consegue ter paz, a gente vai conseguir como lá de fora do mundo. É uma reflexão que esse espetáculo, de forma bem-humorada, traz. Dentro de muitas coisas, muitas surpresas também. E, Nando, você aparece aqui muitas vezes como ator, como protagonista, como dramaturgo, como diretor. Como cenógrafo. Mas agora como professor. É verdade. E eu quero que você traça, assim, que você me diga esse olhar mesmo de uma pessoa que está ensinando a tantos novos atores. Eu acredito, Xande, que Mais do que atores, desculpa te interromper, porque o cenário deles, né? Maíse fez como é que chama? A concepção do cenário e a gente se juntou e vamos lá e vamos conseguir, estamos conseguindo os elementos e conseguimos que vai ficar lindo. Diga-se de passagem, quem for assistir dia 26 e 27 vai ver um negócio incrível, viu? Só isso que eu tenho pra dizer. Tá bonito o cenário. Mas, que eu te interrompi. Não, falando... eu, na verdade, Xande, eu falo muito isso assim, eu estou aprendendo junto com eles, eu estou na função de... Né? Eu me formei em interpretação aqui na Escola de Teatro,
nesse palco aqui, inclusive, do Martim Gonçalves. Mas eu estou, professor, aprendendo com eles. Porque Maju teve que emprestar para mim um pouquinho do que ela sabe para eu escrever a Jaqueline, que é a personagem dela. Henrique, que já é um ator experiente, já fez 379 mil. Ele me empresta também um pouco do que ele sabe para eu escrever o Jonas, que é o personagem que é o zelador do mito, né? Dandara é a mais nova. Dandara tem 16 anos. Está fazendo a personagem mais velha da peça. Então, para mim, é desafiador também construir junto com ela. Então, cada um me empresta um pouco, eu estou apenas na função. Eu sempre digo isso, assim, o diretor, o professor, ele é um grande mediador de tensões. Olha pra cima. Ó, respira. Lembra de Del Carvalho, ó, respira. Agora é braba, ela é muito braba. Parece que está montada no cavalo. Henrique Zelador, o professor já falou aqui. Mas me diga, como é a criação do personagem mesmo? A criação do personagem você tem que... Você peguei o texto, aí com a ajuda de Fernando, eu aprendi a construir toda uma história que não está ali no texto, não está ali no roteiro. Então, criei toda uma história para Jonas, para conseguir trazer verdade, né, de uma forma orgânica. Só que no meu caso especial, para mim fazer Jonas foi muito divertido. Laís. Bom, eu faço alguma de novela. É algo muito distante de mim, né? Eu sou uma jovem, então eu pensei, puxa, como é que eu vou chegar em uma idosa? Então foi está sendo, né, desafiador, porque querendo ou não, por mais que esse personagem já esteja pronto, ele já nasceu, ele já existe ali, tem aquele medo, né, de estar ali no palco, enfim, mas isso aí é outra coisa. Mas meu personagem, dizer que, como o Henrique falou, a gente teve que criar toda uma história que não está ali. A personalidade da minha personagem, apesar de ser uma idosa como a dela, é bem diferente. Então a gente teve que buscar realmente traços ali da personalidade desse personagem. Deixar aquele nítido, trazer de fato para o corpo também, né? Porque é muito difícil. Principalmente fazer algo que para mim estava muito longe da minha realidade. Dandara. Exatamente como ela falou. Dona Suzana foi um desafio. E eu fiquei pensando nela, assim, também criei uma história dela, né? Aí também eu fiquei pensando, poxa, uma velha, eu acho que será que vai ficar bom? Eu fiquei assim meio pensativa. Mas é bom também, como ela falou, é bom, né, tendo experiência nova e tal. E eu acho até uma idosa bem divertida. Eu acho a Suzana chatinha, sim, mas ela é divertida. Maria Júlia. Então, Jaqueline, né? eu faço duas personagens. Podia falar? Podia. Jaqueline e Scarlett. Jaqueline é uma mulher de 33 anos, ela é mãe de 2 meninas, tem um marido, tem uma família. E de início eu senti uma dificuldade de fazer Jaqueline, porque eu senti ela parecida comigo. E questão de temperamento. Mas eu acho que foi só uma questão de início, porque a Jaqueline ela é mais tranquila, na teoria, ela era para ser mais tranquila, ela é meio hippie, mas ela não, na peça, ela tem muitos momentos que ela mostra seus momentos de ira. E eu acho que vai em lugares que geralmente eu não vou. Eu geralmente não entro, não fico brava nesse livro. Ela fica. Mas então foi uma questão de autoconhecimento. E Scarlett, ela é uma advogada, ela aparece mais no final, ela aparece menos. Mas todo mundo fala dela a peça inteira. E ela é mais autoritária, ela é mais adulta, ela é mais autoritária, mas ela se posiciona de uma forma diferente que a Jaqueline. E fazer 2 personagens também tem uma questão que eu tenho que mudar a energia de um pro outro. Então eu senti dificuldade que um dia eu faço uma, no outro dia eu faço outra. Então eu tenho que mudar
já muda a ritmo, entendeu? Então, eu sinto essa dificuldade de não levar uma para outra. Maíse. Maíse, sua personagem. Violeta. Eu também faço troca, né, com uma outra atriz, Michele Santana, maravilhosa. E a Violeta, ela é cantora e ela é uma loba, assim, é uma mulher madura, é uma mulher que ela tem um jeito diferente, assim, ela tem uma coisa sabe, ela é artista e ela se sustenta, sabe, ela se banca. Então ela tem um jeito assim confiante, a construção foi bem delicada. Eu fiquei um pouco assim confusa inicialmente de que caminho escolher. E quando a gente faz a troca, a gente fica às vezes preocupado de fazer igual. Ah, não, tem que fazer igual a minha troca. Mas não é bem assim. Porque a forma como eu construo a Violeta é completamente diferente da forma que Michele veio a construir. E é legal isso, porque quem for nos 2 dias vai poder perceber que as violetas são diferentes, assim. Acho que é importante também falar do trabalho que já acontece há mais de 12 anos, da Oficina de Atores Salvador, formando aí várias pessoas na cidade, né? Tem algumas pessoas aqui que já tinham participado até de outras turmas, mas eu acho que a força da própria oficina, do próprio aprendizado, de toda a potência que existe, coordenada por Aline Porcino, ao longo desse tempo, fez com que elas voltassem para o caso do Henrique, para o caso da própria Maíse, Michele, que está aqui, Maju também. Então, eu acho que eles não estariam aqui de volta se fosse ruim. Eu acho que ninguém quer repetir o que é ruim. Então, eu acho que é um lugar de aprendizado na cidade, um lugar que tem revelado muitas pessoas, muitos talentos. E esse espetáculo não é diferente, assim. Esse texto existe por causa do talento desses aqui. Então, quem for assistir dia 26 e 27 vai ficar bem feliz. A gente garante uma experiência bem bonita, assim. Então, merda pra vocês. Não são tão estreantes assim, né? Como eu achava. Mas merda pra vocês e um bom espetáculo. Obrigada. Obrigada. Pra você, merda. Merda pra nós. Merda pra todos. Muita merda. Merda pra todos, Jonathan. Todos. Merda pra todos. Valeu.